Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre a evolução de um ponto importantíssimo no Botafogo para o trabalho do técnico Arthur Jorge. O Fogão volta a campo no próximo domingo às 18h30 para enfrentar o Grêmio em Cariacica, Espírito Santo, pelo Brasileirão. Sobre isso começaremos a pensar a partir de amanhã. Ainda estamos naquela comemoração da vitória por 1-0 sobre o Fluminense na última terça-feira no Newton Santos. O placar foi magro, o Botafogo poderia ter goleado. Sim, ainda estou comemorando porque ganhar um clássico é sempre muito especial. Hoje ainda é quinta-feira, ainda tem jogo da rodada. A partir de amanhã a gente começa a pensar no próximo adversário, mas neste vídeo vou falar sobre o tal ponto específico comentado por Arthur Jorge logo no início do trabalho dele no Fogão. Parte física, o Botafogo amassou o Fluminense também fisicamente anteontem e não foi à toa, galera, não é algo aleatório. Vou contextualizar, trazer alguns elementos que já foram comentados aqui no canal, fazer um link com o futuro núcleo de saúde e performance que teremos no Espaço Lonier, no CT do Glorioso. Isso vai ser muito importante para que o Botafogo evolua cada vez mais nas questões físicas e também psicológicas. São aspectos cruciais hoje no futebol. No dia 14 de abril, amanhã faz 2 meses, o técnico Arthur Jorge deu a seguinte declaração após a derrota para o Cruzeiro por 3-2 no Mineirão. Lembrando que ele estreou dias antes na altitude de Quito, perdendo por 1-0 para a LDU pela Libertadores. Então, contra o Cruzeiro, o Botafogo perdeu por 3-2 na estreia do Brasileirão em Belo Horizonte. Após a partida, o técnico Arthur Jorge disse o seguinte: em relação àquilo que queríamos para as dinâmicas do jogo, da intensidade que queremos colocar, temos que admitir que temos uma equipe nesta altura com limite físico abaixo daquilo que para nós é o desejado. Então o técnico Arthur Jorge, que é uma equipe intensa, uma equipe dinâmica, uma equipe que jogou como jogou contra o Fluminense. Aquela altura do campeonato não tinha como fazer. A parte física do Botafogo estava defasada, mas ele continuou, ele não colocou isso como desculpa. E é importante também fazer este link. O Arthur Jorge, ainda no dia 14 de abril, disse o seguinte: estamos correndo contra o tempo para lutar contra isso, para podermos treinar bem. Jogo de 3 em 3 dias. Temos que nos adaptar e sermos capazes de ultrapassar essa condicionante para chegar ao que de fato nós queremos. Hoje tivemos algumas amostras, que é um Botafogo forte, dinâmico e intenso, capaz de atacar. E é esse Botafogo que nós procuramos trabalhar e precisamos de algum tempo para isso. Temos a expectativa de que podemos ser melhores no jogo seguinte, mas sustentado em vitórias, que é isso que baliza o que é o nosso trabalho também. O jogo seguinte foi muito difícil, vitória por 1-0 para cima do Atlético Goianiense no Newton Santos, gol marcado e belíssimo gol por Matheus Ponte, lateral direito do Glorioso. Pois bem, galera, o Arthur Jorge falou que naquela altura da temporada a parte física do Botafogo não era ideal para aquilo que ele pensa para o jogo do Fogão. E, ao mesmo tempo, ele disse que tem que balizar com vitórias. É difícil fazer isso, ainda mais jogando de 3 em 3 dias. Era o segundo jogo do Arthur Jorge e a segunda derrota à frente do Botafogo. Vieram mais 13 partidas. De lá para cá, 10 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Botafogo empatou com o Fortaleza 1-1, empatou com o Júnior Barranquilla 0-0, ambos fora de casa, e perdeu para o Bahia no Newton Santos por 2-1. E foram 10 vitórias. Estamos falando sobre vitória como aquela de terça-feira para cima do Fluminense, 1-0, um amasso, 2-0 no Flamengo. Num calor no Rio de Janeiro, eu estava no Maracanã, 2-0 para cima do Flamengo, 1-0 em cima do Corinthians em São Paulo. Vitórias importantes, 1-0 para cima do Universitário do Peru, classificação antecipada na Libertadores lá em Lima. 2 vitórias contra Vitória pela Copa do Brasil, uma no Newton Santos, uma em Salvador, no Barradão. Então o Botafogo foi, mesmo com muitos jogos, se condicionando fisicamente, taticamente, tecnicamente e psicologicamente. E foi encontrando caminho
com alguns desfalques, lesões, suspensões, mas o Arthur Jorge foi trabalhando, a comissão técnica dele também. É muito difícil trabalhar parte física com jogos de 3 em 3 dias. Então o Botafogo teve que revezar, teve que jogar contra o Vitória com time misto, na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Teve que dar um jeito para equilibrar a parte física do elenco. E nós tivemos mais 13 jogos de lá para cá, a maioria com pouco tempo de intervalo. O Botafogo estava jogando meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, até jogar no meio de semana contra o Universitário em Lima, para depois ir no outro meio de semana jogar contra o Vitória em Salvador numa quarta, numa terça já estava em Barranquilla, na Colômbia, para enfrentar o Júnior. Então veio a partida contra o Corinthians em São Paulo, num sábado, 1º de junho, 10 dias até o jogo da última terça com o Fluminense. O Botafogo teve problemas anteriormente, e eu já falei aqui de forma muito clara, por conta de uma pré-temporada com tempo inadequado. O Botafogo teve 7 dias de pré-temporada, 8, 9, 10 dias de pré-temporada, muito pouco. O elenco não estava completo, longe disso. Chegaram vários jogadores. O Botafogo tem jogador que chegou da Europa que hoje deveria estar de férias, mas está no meio da temporada do futebol brasileiro e sul-americano e vai ter que jogar até o final. Então os jogadores chegando ao longo do tempo, pouco tempo de pré-temporada, e o Botafogo teve o preparador físico do Thiago Nunes, o preparador físico da casa, e agora tem o preparador físico do Arthur Jorge. 3 metodologias diferentes, e isso mexe também com a parte física dos jogadores. Dentro de todo esse contexto inadequado, o preparador físico do Arthur Jorge, o preparador físico da casa, a comissão técnica, os fisiologistas, o departamento médico, todo mundo trabalhando muito, e o próprio Arthur Jorge, fizeram com que o Botafogo conseguisse vencer jogos com jogadores evoluindo fisicamente. Voltamos ao dia 1º de junho. Vitória por 1-0 contra o Corinthians. O Botafogo deveria ter feito mais gols, perdeu várias chances. No final foi pressionado, se segurou muito bem, sem problemas físicos. Descanso, treinamento, preparação, treinamento forte. Jogo dia 11 de junho. 10 dias maravilhosos. O Botafogo não voou à toa contra o Fluminense. Tem ciência envolvida nisso. Tem muita gente capacitada trabalhando para isso. E um mérito do scout que montou um elenco com bastante capacidade física e com tempo adequado de preparação, mesmo que mínimo, um mínimo tempo adequado de preparação, profissionais competentes e uma boa estrutura, esses jogadores podem arrebentar. E foi o que eles fizeram contra o Fluminense. E quando a parte física está boa, nós estamos falando de um bom elenco tecnicamente, a parte técnica vai fluir. O entendimento tático vai ser natural. A absorção da ideia fica muito mais clara. E a parte mental bem trabalhada. O Botafogo deu descanso para os atletas no primeiro momento, nesse intervalo do jogo do Corinthians para o jogo contra o Fluminense. Todo mundo pensando em outra coisa, curtindo a família, viajando. O time voltou, o elenco voltou. E aí aquela preparação física, preparação tática, técnica, o mental tranquilo, deu no que deu contra o Fluminense. Desafio, manter isso pro próximo jogo, manter isso para a sequência. O Botafogo está nas oitavas da Copa do Brasil, nas oitavas do Campeonato Brasileiro. A inauguração do novo núcleo de saúde e performance vai ser importantíssima para que o Botafogo consiga manter um nível físico muito alto, porque teremos num espaço amplo, no espaço Lonier, desculpe a repetição do termo, no CT do Glorioso, academia, parte da fisiologia, fisioterapia, nutrição, psicologia. O espaço Life Fit, porque é a empresa que está viabilizando esse projeto dentro do Lonier. Então depois teremos a área molhada, aquela piscina de gelo, piscina também de água quente, para que haja o contraste. Tudo isso muito importante para recuperação pós-jogo, para recuperação de lesão, para prevenção de lesão também, para que os atletas fiquem muito bem fisicamente. Hoje o Botafogo tem uma boa estrutura no Lonier. Não é uma estrutura definitiva. É importante até a apuração sobre esse tema, está até anotado aqui, para entendermos melhor qual a conversa do Textor, da gestão atual do Botafogo com os irmãos Moreira Salles, como está o andamento do terreno do CT, que deveria ser doado
por parte da prefeitura para o Botafogo, muita coisa envolvida. Enquanto isso, o Botafogo construindo com a Life Fit no CT do Glorioso esse novo núcleo de saúde e performance. E isso vai ser muito bom para o Botafogo hoje, para o Botafogo amanhã. Ano passado, o Botafogo teve muitos problemas também, muitas trocas na preparação física. A pré-temporada de 2023 também não teve um tempo adequado. Em 2024 a gente está tentando correr atrás e aí vai ter que ter manutenção. O Botafogo não pode voar contra o Fluminense e cair o nível físico contra o Grêmio. O nível físico tem que ser mantido e tem que chegar em setembro com a performance também muito boa. O Botafogo vai entrar em reta de definição em setembro, outubro. E a gente torce por um Botafogo campeão. Tem que estar bem fisicamente, tecnicamente, mentalmente e taticamente. Ninguém chega em outubro 100% fisicamente, mas você pode, trabalhando bem o elenco, chegar num nível bem alto. E galera, detalhe, muita gente pergunta sobre lesões. Os clubes com as melhores estruturas do Brasil também têm esses problemas. O torcedor do Flamengo está reclamando que o clube não se preparou porque o Vinha foi para a Copa América. O Ayrton Lucas tem lesão muscular e o Flamengo hoje contra o Grêmio deve ter que jogar com o Léo Pereira, zagueiro improvisado, na lateral esquerda. O Grêmio, adversário do Flamengo, perdeu o Soteldo no início do ano por conta de lesão grave muscular e agora perdeu o Diego Costa, importantíssimo para eles na temporada, por conta de lesão grave muscular. O Fluminense nem relacionou o Felipe Melo para o jogo contra o Botafogo. O Cano estava voltando, outros jogadores retornando também. O Keno não foi relacionado, eu não sei se é lesão muscular ou algum tipo de desgaste, mas não foi relacionado para o jogo contra o Botafogo. O Glorioso tem alguns desfalques por conta disso também. Outras equipes têm a tendência que o Botafogo consiga minimizar com um novo núcleo de saúde e performance. Por exemplo, Diego Costa não joga nem domingo contra o Botafogo. Ele vai ficar um tempo importante parado por conta de uma lesão grave. Hoje o Payet não joga contra o Palmeiras, nem viajou. Dores musculares. Infelizmente, é um problema em grande parte gerado por conta do calendário do futebol brasileiro. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Aquele pedido especial. Todo mundo aqui hoje às 15 horas e 30 minutos. Redação do Bandeira ao vivo. Aquela live especial de toda a tarde no canal Fabiano Bandeira. Deixa o like neste vídeo. Se inscreva no canal. Traga novos inscritos. Estamos muito juntos. Ative o sininho também. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!